Fala galera! Hoje no Resumindo Animes, eu vou falar sobre o primeiro volume de Hellsing Ultimate, onde acompanhamos as aventuras de um caçador de vampiros. Fiquem ligados que terão spoilers a seguir. O nosso anime começa com a jovem íntegra fugindo do seu tio, que deseja assassiná-la, já que ela virou a nova herdeira da organização Hellsing. Em um flashback, íntegra lembra que seu pai havia falado que se houvesse um inimigo onde não teria como derrotar, ela deveria fugir para as masmorras, que lá estaria algo que a protegeria de qualquer perigo. Voltamos para a íntegra, correndo até as masmorras. Ela chega em frente a uma porta e quando abre, acaba vendo um corpo jogado no chão, cheio de amarras. Enquanto ela se distrai, seu tio acaba chegando e atira nela. O tiro acaba pegando em seu braço. Porém o sangue que sai dela acaba acordando o cadáver, que lambe o sangue no chão, fazendo ele recuperar as forças e se soltar das amarras, deixando todos ali aterrorizados, em especial o tio dela. Então corta para logo do anime. Alguns policiais estão investigando uma igreja, onde o padre está com um corpo morto. Ele acaba ordenando que algum tipo de monstro ataque os policiais, então corta de novo para a íntegra. Mas dessa vez, bem mais velha. Ela diz aos supervisores dos policiais que eles estão enfrentando um vampiro, junto com ghouls, vítimas que não eram mais virgens no momento em que bebe seu sangue. Ghouls são quase iguais a zumbis, a única diferença é que são escravos daquele que os transformou. E quando seu mestre é derrotado, automaticamente eles morrem. Como sempre, as pessoas nunca acreditam nesse tipo de coisa. Porém, após algumas equipes de policiais serem exterminadas, ela diz que Hellsing, um especialista anti-vampiros, iria garantir a morte deles. Então vemos uma policial tentando fugir, até que acaba sendo cercada por eles. Ela tenta atirar contra o vampiro, mas ele desvia de todas as balas, então a segura com facilidade, enquanto apertando as partes de seu corpo. A policial então percebe que seus amigos viraram ghouls, e em um momento de raiva, ela atira na cabeça dele, porém nada acontece. Ele diz que primeiro irá se aproveitar dela, se é que vocês me entendem, para que na hora do ritual, ela vire uma ghoul. Porém, antes de fazer algo, ele sente a presença de alguém chegando, então pergunta quem era, e ele responde que era um assassino. O vampiro ri enquanto manda os ghouls atacarem um estranho, que acaba metralhando o assassino até que ele fique completamente desfigurado. O vampiro chega perto do homem e começa a dar risada, porém o assassino se regenera com um sorriso no rosto, e então ele puxa um revólver de prata, matando todos com balas explosivas de prata e batizadas pela igreja. O vampiro tenta barganhar com o assassino, fazendo a policial de refém, mas o assassino apenas pergunta se ela era virgem, dando um tiro que atravessa seus pulmões e acerta o vampiro no coração, logo após a policial dizer que era virgem. Novamente temos um flashback, onde descobrimos que o nome do assassino é Alucard, e que ele também era um vampiro. Depois de finalizar o outro vampiro, o Alucard chega perto da policial, quase morta, e ele pergunta o que vai ser. Ela tem um relance sobre o passado dela, onde os pais foram mortos da mesma forma que seus parceiros. Então ela acorda em um lugar estranho e descobre que virou uma vampira. Íntegra entra e diz que ela está na mansão da Ordem Real dos Cavaleiros Protestantes, ou apenas Organização Hellsing, responsável por exterminar criaturas que ameaçam o Império Britânico, e logo em seguida é passada uma missão. Com isso, Alucard se torna o mestre da policial. Logo vemos um casal de vampiros se beijando entre os corpos, até que Alucard começa a atirar em um dos vampiros, que revidou atirando nele também. Alucard é o superior como vampiro, e diz a ele: você não se transforma nem se cura, muito menos pode lutar sem ficar sem munição, e ainda se acha digno de seu nome, Nosferatu. Depois de matar o vampiro, trocamos para a cena da policial, que está em cima da casa com um rifle, se preparando para atirar na vampira, que está a quase 600 metros de distância dela. A policial começa a hesitar, mas Alucard fala que ela não é mais humana, e que os problemas comuns de humanos, como distância, não se aplicam a ela. Com isso, a policial acaba matando a última vampira e começa a refletir sobre o que ela se tornou. Porém, Alucard fala que isso é só o começo. Enquanto isso, na mansão, a senhorita íntegra chega à conclusão de que os vampiros estão sendo controlados por alguém, por isso estão ativos e atacando qualquer pessoa. Nesse momento, vamos para o Vaticano, onde o padre Alexander Anderson está conversando com um cardeal sobre os ataques de vampiros na Inglaterra. O cardeal diz que a onda de ataques está bem maior, mas que a Hellsing estava cuidando melhor do que esperavam dessa situação, mas que houve um ataque na Irlanda, que é a área sobre a jurisdição deles, e que os Hellsings estavam indo lá. Então o cardeal deixa explícito que eles são os verdadeiros caçadores, e quem não estiver ao lado do Deus verdadeiro, os hereges, devem morrer. Voltamos para a nossa dupla de anti-vampiros, que está matando mais alguns ghouls. A policial está na frente para pegar mais gosto pela matança, e ela realmente começa a gostar muito disso, a ponto de sentir vontade de tomar sangue que caiu nela. Mas antes que isso aconteça, ela é esfaqueada por várias baionetas abençoadas, e uma barreira é lançada em todo o local. Então podemos ver o padre descendo as escadas sorrindo estranhamente, enquanto ele diz que eles são os agentes de Deus,
instrumentos de sua ira terrestre, e que receberam a missão sagrada de exterminar todos que ousam desafiar o Senhor. Na mansão Helsing, Íntegra é avisada por seu agente no Vaticano que eles enviaram um grupo de extermínio deles, Seção 13 Iscariote, o grupo de operações especiais do Vaticano. Ela pergunta quantos foram enviados, mas a carta diz que é apenas um homem, o paladino, Padre Alexander Anderson. Íntegra fica preocupada com a situação, fazendo ela mesma ir até Bedwick, o local onde eles estavam. Também descobrimos que o nome do mordomo é Walter e que ele é confiável o suficiente para negociar com o próprio Vaticano. Walter diz que a única coisa que eles sabem sobre o padre são seus apelidos de guerra, e assim como Alucard era a arma secreta da Helsing, ele era a do Vaticano. Voltamos para o hotel, ambos caminham em direção ao outro, enquanto o padre ofende Alucard, chamando-o de até mesmo de Gari dos Helsings. Quando um passa pelo outro, Alexandre enfia 2 espadas abençoadas em Alucard, mas ele também lhe acerta um tiro bem na testa. O assassino vai tentar ajudar a polícia, mas o padre, que havia se regenerado, aproveita para atacar novamente. Então começa uma batalha feroz, onde Alucard acaba sendo empalado com facas e tem sua cabeça cortada. Alexandre ri enquanto a polícia retira as facas que estavam nela. Ela tenta correr dele, que está dizendo que ela veio do pó e ao pó retornará, mas a policial não consegue correr muito devido aos ferimentos, e percebe que não pode fugir por causa da barreira que o padre colocou, então ela fica com muito medo. Por telepatia, a cabeça de Alucard diz para ela não ter medo e derrete. Ele pede que ela beba o sangue que caiu, e com isso ela será livre. E ele até a chama pelo seu nome, Ceras Victoria. O padre chega e quando ele vai desferir um ataque mortal, a senhorita Íntegra atira nas baionetas dele, destruindo-as. Ambos começam a conversar, e Íntegra fala que o Vaticano tinha um acordo com a Helsing, e que essa era uma grave violação a esse acordo. Ela manda ele se retirar para não criar uma crise entre os grupos, mas o padre se recusa, avançando para cima dela, e matando os 2 capangas da Íntegra. Íntegra se defende, e percebe que ele faz regeneração bioquímica com esteroides, e o chama de monstro. O padre diz que todos da Helsing são fracos e que havia decapitado seu Gari. Íntegra ri, e manda ele se retirar dali se quisesse viver, pois se demorasse muito, Alucard voltaria à vida. O padre vê alguns morcegos e logo a sala está cheia deles. Íntegra diz que ele não é um vampiro comum, cortar sua cabeça e perfurar o coração não o destruiria. Ela diz que assim como ele é o auge da tecnologia anti-vampiros, a casa Helsing passou um século transformando ele no melhor morto-vivo, o vampiro Alucard. Então o assassino retorna dos mortos e começa uma luta intensa. Anderson corta os braços dele, porém Alucard se regenera instantaneamente. Íntegra pergunta se agora ele havia entendido, e o padre diz ter percebido que não tem armas o suficiente para matá-lo, se retirando do local usando um livro sagrado. Alucard e Íntegra começam uma conversa sobre a quebra do acordo, e Íntegra diz que eles pagariam caro por isso, mas que esse não é o momento, já que uma organização secreta razoavelmente forte está por trás dos incidentes. Alucard diz que é só ela dar a ordem, pois ele pode exterminá-los, aniquilá-los ou até transformá-los em pó. Íntegra diz que seria na hora certa, e o assassino responde dizendo: "O prazer é todo meu". Por fim, Alucard vai conversar com as Ceras e pergunta o motivo dela não ter bebido o sangue. Ela diz que sentiu que se bebesse o sangue, ela perderia alguma coisa. Alucard a chama de imbecil e termina a conversa falando que foi melhor, pois seria estranho ver uma criatura tímida como ela vagando pela noite. Então ele a chama e a policial vai atrás de seu mestre. Íntegra então se pergunta se ele estava ficando sentimental, ou esse talvez fosse aquele que já foi chamado de Conde. O filme termina com alguém dizendo: "Senhoras e senhores, continuaremos com o nosso plano para essa e para as próximas guerras que virão", sendo esse um gancho para o próximo filme. E você, teria coragem de enfrentar o Alucard? Me contem nos comentários. E não esqueçam de curtir o vídeo e inscreva-se no canal, ativando o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, aqui no Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.